Salve, salve, ouvintes do podcast da Locomotiva Esportiva. Mais uma vez aqui com um especial sobre as equipes que vão participar do NBB na sua 12ª edição. Hoje para falar sobre o Rio Claro Basquete, estando a equipe de volta ao cenário nacional, depois da Liga Ouro, depois do Campeonato Paulista, agora fazendo sua reestreia no NBB. Tenho aqui para falar sobre a equipe, sobre o Leão, né? Mais um dos leões do basquete nacional. Tenho ele, o Daniel Oliveira, do comentarista NBB. Daniel, tá certo que você é o comentarista da NBB, você não é o estatística NBB, Daniel, ou historiador NBB, mas o Rio Claro aí tem bastante história já, né, no NBB, antes mesmo dessa reestreia dele aqui no NBB, né? Então, seu destaque inicial aí. É isso aí, o Rio Claro é uma equipe que volta e a gente sempre gosta muito quando as equipes voltam, né? Uhum. Equipes que eram polos, enchiam ginásios e acabaram deixando. Já aconteceu isso algumas vezes no NBB e a gente tá vendo alguma dessas equipes voltando agora. São José voltou na temporada passada, agora Rio Claro está de volta, é muito bom, né? É muito bom ter uma cidade que a torcida é apaixonada, que o ginásio está sempre cheio, a campanha Rio Claro na campanha na Liga Ouro, se eu não me engano, foi a equipe com a maior média de público. Ginásio lotado todo jogo e era Liga Ouro. Imagina agora no NBB. Tem um público muito bom lá em Rio Claro, acho que até por isso é muito bom ter eles de volta, né? Uma equipe. A cidade abraçou o basquete já ali nas décadas de 80, teve aí um período bom na década de 90, com título nacional e tudo mais. É sempre bom ter, né, essas equipes com já um polo, né, do basquete de volta, né, no cenário aí, que isso aconteça, por exemplo, com Limeira também, aqui falando no cenário do estado de São Paulo, né? Vamos ver se isso acontece nas próximas edições. Mas falando agora do Rio Claro, né, os desejos de ser bem-vindo, né, de volta à parte, a Liga Ouro do Rio Claro ela não foi. Acho que ninguém esperava que fosse tão ruim assim, né, Daniel? Porque montou-se uma equipe que se diziam ser muito forte, né? Que se aparentava ser muito forte, como uma das candidatas até mesmo ao título da Liga Ouro. Só que nem chegou nem nos playoffs, né, na temporada passada. Te surpreendeu essa campanha negativa do Rio Claro na Liga Ouro? Surpreendeu sim, viu? Principalmente porque a equipe chegou com essa promessa mesmo, que não estava chegando só para disputar, era para chegar e ir até as finais e tentar a volta do NBB com título. A equipe comprou, a torcida comprou essa ideia, lotou o ginásio, mas a equipe não encaixou, viu? Eu vi muito isso, a equipe não encaixou. Foi um jogo bem individual, que eles buscaram e isso não funcionou muito bem, apesar de que a maioria das equipes da Liga Ouro sempre tem um jogo muito concentrado no individual. Mas não encaixou. Foi uma campanha decepcionante. E aí terminando com 6 vitórias em 14 jogos, acabou ficando de fora até mesmo dos playoffs, né, da Liga Ouro. Porém, né, conseguiu uma vaga. Você sabe se o Rio Claro ele comprou vaga, se ele já tinha uma vaga de franquia para esse NBB? Olha, eu sabia isso, mas eu não me lembro. Eu acho que eles já tinham, eu acho, não tenho certeza, viu? Beleza. Quem souber aí, estiver nos ouvindo no YouTube, por exemplo, manda aí um comentário falando se já tinha, se não tinha. Fato é que o Rio Claro disputa essa edição do NBB, mais uma equipe paulista aí no NBB. A última participação de Rio Claro havia sido na temporada 2015-16, em que o Rio Claro aí chegou nas quartas de final, depois de eliminar Franca nas oitavas. Tinha um time ali com os principais destaques. Tinha o Gui Deodato, né, que estava ali naquela equipe, era um dos principais jogadores do Rio Claro. O Ah, Dedé, isso, o Dedé, se não me o engano, Dedé também de tá. técnico. Tinha o Dedé também de ala também, não tinha? Isso, o Dedé Stefanelli, tava na equipe. Pois é. Aí nessa volta agora, para essa temporada de NBB,
teve a disputa do Campeonato Paulista, mas eu acho que a diretoria, né, do Rio Claro não ficou muito feliz, principalmente com os jogadores de rotação, né, que foram contratados, porque aí, após o Paulista, já saíram, né, jogadores do elenco ali, o Márcio Dornelles, Aleph, Soleira, Léo Pegai e o próprio norte-americano Cameron Tatum, que havia disputado a Liga Ouro pela equipe, retornou já na metade para o final do Paulista e saiu de novo, né? Essa disputa do Campeonato Paulista já rendeu aí alguns frutos negativos para Rio Claro, né, nessa preparação, a não ser que também pode ter sido uma estratégia, né? Tem equipes que utilizam o Campeonato Paulista, não usam todas as condições possíveis ou faz uma contratações apenas para o Campeonato Paulista, né, para fazer testes, ver se os caras vão render mesmo, e a diretoria de Rio Claro optou por não fazer isso, né? Optou por fazer isso, mas esses jogadores aí foram liberados. É isso aí, a equipe do Rio Claro foi uma das equipes a fazer isso. São José também fez, liberou 2 jogadores, se não me engano, que disputaram o Paulista e contratou 3 novos para o NBB. E eu acredito mais que tenha sido algo pensado mesmo da diretoria do Rio Claro, viu? Porque apesar da equipe não ter ido bem no Paulista, eu não consigo encaixar como uma campanha decepcionante. A equipe teve 4 vitórias e 6 derrotas. Das 4 vitórias, foram 2 vitórias fora e dentro de casa contra a Unify, São João, uma vitória fora de casa contra o São José e uma vitória em casa contra o Bauru, lá na primeira rodada, quando o Bauru estava completamente desfalcado ainda. Mas é difícil cobrar algo da equipe do Rio Claro para esse Campeonato Paulista, né? Das equipes aí que vão disputar o NBB, ela é, junto com São Paulo, as equipes que estão chegando agora, né? Primeira temporada no NBB, mas a equipe do São Paulo com um investimento muito maior. Então, acho que não seria nem algo para achar decepcionante se o Rio Claro, por exemplo, tivesse perdido o jogo para o Bauru com o time completo, e também perdido fora de casa para o São José, já que o São José ganhou lá em Rio Claro o jogo também. É bem difícil para uma equipe que está chegando, jogadores todos novos, que precisam se adaptar rapidamente para disputar o Paulista, porque ali o início dos treinos do Rio Claro para o Paulista foi coisa de uma semana ou um pouco mais. Então complica bastante mesmo, e as outras equipes que Rio Claro enfrentou são equipes do NBB, equipes que mantêm boa parte do elenco, ou quase todo o elenco da última temporada, entrosadas, com investimento muito maior. Então não sei se eu consigo citar como decepcionante, mas algo que pode ter acontecido mesmo é o Fernando Pena e a diretoria ter percebido que a rotação, apesar de ter sido pensada só para o Paulista, não funcionou mesmo. E aí decidiu liberar os jogadores, como Dornelles, principalmente Dornelles, Tatum e o Aleph, que jogaram bons minutos no Paulista. E aí a equipe já anunciou os reforços aí, nomes até interessantes para a equipe no NBB, o Fabian Sadi, Daniel, você até conhece muito bem aí, né? São José dos Campos, foi um dos principais jogadores da temporada passada, e o Walter Baxley, jogador aí norte-americano com uma rodagem já no basquete FIBA, né? Com conhecimento principalmente do basquete argentino, com passagem por Quilmes, Atenas, jogador experiente, 35 anos, pelo que você já viu, né, da equipe no elenco que fica, né, do Campeonato Paulista aí, com o Lúcius, o Enzo Ruiz, o Gerson, Pedro Teruel, Ansalone, Pastor, Jefferson Campos, e o Lucão também, que está na equipe, com essa chegada desses jogadores aí, o Sadi, o Baxley principalmente, né, aí também chegaram o Lelê e o Thiaguinho, mas acredito que esses talvez não rendam tanto o que podem, não é que podem, é que não vão render o suficiente assim para serem destaques assim da equipe, tanto que inclusive estava lendo os comentários ali no Facebook do Rio Claro Basquete, e o pessoal não gostou muito não da chegada do Thiaguinho, do Lelê, esperavam coisa melhor. Mas fala aí, né, desses jogadores que chegam agora, né, do Baxley, do Sadi, principalmente para essa equipe já
tendo como base o que você viu, né, no Campeonato Paulista, né, do Rio Claro. Cara, falando as contratações da equipe, chegaram dois armadores, né? O Sadio e o Thiaguinho, e dois alas, o Bexley e o Lelê. Eu acho que, eu não sei você, mas sei sim, eu sou do fã-clube do Sadi. Eu sou do fã-clube do Sadi. Eu também, cara. Presidimos o E, fã-clube do Sadio e no Brasil. é isso aí, presidimos. E para mim foi a principal contratação da equipe, mesmo tendo um nome de peso como o Bexley, principalmente porque o Bexley é um cara que já tem aí 35 anos, mas principalmente porque a equipe passou muita dificuldades na armação no Campeonato Paulista. Porque a maior parte do tempo que teve que armar ali com o Luxus, que é um armador, mas é um armador que é mais com um arremesso de fora, com uma infiltração, ele não é tanto um construtor de jogadas, e aí a equipe tinha que armar com Luxus, muitas vezes teve que colocar o Jefferson para armar também, e aí acabou atrapalhando o próprio jogo do Jefferson, e a equipe faltou esse cara para cadenciar, para construir o ataque. E o Sadi é exatamente esse cara. Fez uma temporada excelente, na minha visão, por São José, o último NBB, destaque da equipe junto ali com o Douglas Nunes. E é um jogador que se encaixa muito bem, ao meu ver, e é uma peça que a equipe precisava muito. Agora a equipe tem muitas opções nas alas, digamos assim, com o Pedro, o Bexley, o Enzo Ruiz, e faltava alguém para construir as jogadas, para construir esse jogo, para que esses jogadores pudessem ter o melhor arremesso ou a melhor jogada para que eles possam finalizar. A equipe não teve isso no Paulista, teve muita dificuldade para construir as jogadas, e o Sadi vem exatamente para isso. O Thiaguinho, a torcida reclama, e com razão, porque eles esperavam mais, mas eu vejo o Thiaguinho muito nessa característica também. Ele é um chutador também, mas que cadencia mais o jogo, né? Mas eu acho que ele não vai ter muitos minutos de quadra, não. Agora, o Bexley foi uma boa contratação. A gente tem que ver só a idade dele, né? Não dá para saber se ele vai render o que ele já rendeu com 35 anos. Quer dizer, ele não vai render o que já rendeu com 35 anos. Mas é uma boa contratação ali, porque é um excelente jogador, é um jogador que assume a responsabilidade quando está naquela hora do jogo que tem que ser um definidor, tem que ser um cara com muita experiência e muito frio, ele pode assumir essa responsabilidade no ataque. Então, eu acho que foi positivo, foi bem positiva as trocas que a equipe fez. O Lelê, que vem para ir para a rotação na ala, né? Vai ser uma oportunidade, tanto para ele quanto para o Thiaguinho, uma oportunidade muito grande deles conquistarem aí alguns minutos e mostrarem o que eles podem fazer. Mas Sadi e Bexley foram contratações muito acertadas, principalmente o Sadi. Uhum. Até levando em consideração, né, essa montagem do Rio Claro antes dessas últimas contratações, eu via também uma necessidade de um cara definidor, né, de um cara que chegasse no momento decisivo, ele ia pegar a bola, né, ia carregar para fazer a diferença. Com a formação, o elenco anterior, né, do Rio Claro, tinha o Lúcius, que era o cara que tentava fazer muito essa coisa, mas ele é um jogador que ele é muito inconsistente, né, jogando. Por mais que venha aí dessa escola norte-americana, tal, tem essa individualidade, né, como um dos seus principais atributos, principais destaques, pode ser um atributo positivo ou negativo, dependendo da situação. Ele não vinha rendendo tão bem assim nessa função aí de definidor, né? Teve muitas jogadas, inclusive, que ele carregava demais a bola e não tinha o controle dela. Em muitas ocasiões ele perdia o controle da bola e tinha o turnover, né? E o contra-ataque para o adversário. O Lúcius, isso vendo já desde a Liga Ouro. Acompanhei acho que uma partida do Rio Claro na Liga Ouro e era bem parecido com o que eu vi também no Paulista, do Lúcio carregar a bola demais, em certos momentos, acabando que ele acaba preterindo a jogada coletiva para a equipe e os outros jogadores ficaram muito sem espaço.
No Paulista vi, por exemplo, o Enzo Ruiz, que é um jogador que tem até um bom passe e tudo mais. Muitas vezes, e em Bauru, por exemplo, não é um cara que criava tanto arremesso, ele estava tendo necessidade de criar o seu próprio arremesso por conta dessa dificuldade da armação. O Enzo, em muitas ocasiões, não realizou boas partidas no Paulista por conta dessa dificuldade que ele tinha, né, em receber a bola ali para fazer o arremesso. Tem ali, você mesmo falou, né, esses alas, eu acho que até a ala é a principal base ali da equipe, né, com muitos jogadores para posição, né, tem o Enzo, o Pedro, o próprio Jefferson Campos joga muito na 2, né, joga muito de ala amador, até mais do que ela, né. Outra coisa também difícil de engolir nesse Campeonato Paulista foi o Jefferson Campos tendo que armar jogadas, né, carregar muito isso, e é um jogador que já no decorrer das últimas temporadas já não vem fazendo, né, essa função, né, um cara muito mais de jogar na 2 ali, até mesmo na 3, nessa pegada de finalizador menos de passador, e teve que fazer isso e muitas vezes fez jogos ruins, né, acabou pesando aí na conta essas dificuldades. Aí agora, a gente avançando ali para a posição de pivô, tem ali o Pastor, né, que é mais um jogador que você conhece aí, vindo de São José dos Campos, joga muito ali de ala pivô, tem o Gerson e o Ansaloni. Como é que você vê, né, essa composição aí de jogadores? O próprio Ansaloni também, né, um cara que na temporada passada por Botafogo rendeu até mais do que se esperava dele, né, e conseguiu aí foi considerada, né, uma das principais contratações do Rio Claro nessa parte anterior ao Campeonato Paulista. Como é que você vê aí esses jogadores de garrafão? É isso aí, só complementando a parte lá do Bex, é importante mesmo, como você disse, porque o Pedro, o Enzo, eles não constroem, digamos assim, o próprio arremesso. Eles não conseguem construir o próprio arremesso, e aí a bola ficavam com eles muitas vezes para armar, com o Jefferson também. Além de eles não conseguirem construir o próprio arremesso, eles tinham que armar o jogo para os outros jogadores, as jogadas mesmo. E isso complicou muito a equipe do Rio Claro no ataque, o que deve mudar bastante com a chegada do Sadi e do Bexley. Agora, já lá embaixo, Pastor e Ansaloni, Gerson, e também tem o Lucão vindo do Vasco, Lucão, isso. o Campeonato Paulista. Olha só, é um garrafão que eu considero um bom garrafão para uma equipe ali vinda da Liga Ouro. O Rio Claro conseguiu boas peças para o garrafão. Tem a opção também de jogar com Ansaloni e Gerson, que é uma equipe alta, ou Ansaloni e Lucão, ou também, se quiser, pode jogar com Pastor e Ansaloni, com dois jogadores que têm a bola de 3. Então é um garrafão que você consegue variar bastante. O Gerson apareceu muito bem no Campeonato Paulista em algumas partidas, depois de ter feito uma boa Liga Ouro, ganhou essa oportunidade agora no Paulista e NBB e apareceu bem. E eu esperava mais do Lucão, porque eu acredito que ele fez boas partidas no Vasco na última temporada. Não apareceu tanto assim no Paulista, mas eu acredito que ele possa aparecer ainda no NBB. Então acho que as escolhas feitas pelo Pena aí na contratação no Garrafão foram boas escolhas. A equipe tem, por exemplo, a opção de jogar, como eu disse, com 5 jogadores que tem a bola de 3 sem perder na altura, algo que, por exemplo, o São José não tem. Os jogadores altos da equipe do São José, os pivôs mesmo, nenhum deles tem a bola de 3. E isso pode ser um diferencial. A gente sabe que cada vez mais isso tem sido um diferencial. Então, foi bem positivo. Bem isso mesmo, né? Embora o pessoal acho que esperava até mais do Ansaloni, pelo que jogou no Botafogo, mas é claro, né? O Botafogo já tinha uma certa estrutura ali, que o Léo Figueiredo organizou certinho. No Rio Claro já era uma coisa diferente, já era um início de projeto, né? Já é um início de projeto, até por conta da chegada também do Fernando Pena, né? Dentro dessas novidades para a temporada.
E aí você tem também o Gerson, é um jogador que acho que muitas pessoas até subestimam ele, né? Que ele disputou a Liga Ouro na temporada passada. Eu achava que era um jogador com, sim, qualidade para estar no nível do NBB. Achei até estranho ele só encontrar um lugar na Liga Ouro, né, disputando por Blumenau. E embora o Blumenau tivesse feito aí uma temporada ruim na Liga Ouro, terminando em oitavo, mas era um jogador que tem qualidade para jogar no NBB. E falando também do Lucão, realmente, né? O Lucão é um daqueles casos de jogadores que, em meio ao caos do Vasco, consegue aparecer, né? Casos aí do Gemerson, casos do Gustavo Basílio também, né? Ele se destacou no Vasco em meio ao caos, e o Lucão foi outro jogador aí que mostrou sua qualidade no Vasco, mas ainda tá precisando, né, mostrar um pouco mais no Rio Claro, talvez por conta, né, dessa mudança de ares, né, no início de projeto. É uma coisa também que vai aos poucos, né, adquirindo, né. E o Pastor, eu acredito que se não é um dos principais, né, jogadores aí dessa equipe do Rio Claro, muito por conta dessa questão dele ser um cara que vai estar lá no garrafão quando precisar, vai estar ali mais na lateral quando precisar, um cara que chuta bem, né, e fez isso nos seus melhores momentos da temporada passada, né, ajudou muito São José aí, conseguir aí alcançar a parte dos playoffs, né, do NBB, ajudou bastante. Então, esse quarteto realmente tem condições aí de levar Rio Claro a um objetivo aí que eles possam ter, né? Eu quase que eu falei alguma coisa do Rio Claro, mas não vou falar, porque o campeonato, esse NBB tá muito disputado, não tem nem como a gente falar, Rio Claro vai brigar por alguma coisa, time tal vai brigar por alguma coisa, porque é complicado, né? Tirando ali Flamengo e Franca, o negócio tá complicado. Uma sequência de jogos aí, a equipe pode chegar em algum lugar que talvez ela não esperava, né? Como é que você, já que eu não tive condições de falar, como é que você vê aí o Rio Claro em meio a essas outras equipes aí, utilizando aquela tradicional prateleira, onde você colocaria o Rio Claro aí? Como você disse, é bem difícil falar sobre isso, principalmente nesse NBB. A gente já teve NBBs que era bem mais fácil falar sobre isso, mas o aumento do número de times, a chegada de times da Liga Ouro com cedo no mercado, com um bom investimento, boas contratações, a ascensão de algumas equipes também que na última temporada estavam no meio da tabela e hoje já tem um elenco para brigar bem mais em cima, tornou o campeonato ali muito equilibrado, né? A gente vê o Pato Basquete, a Unifacis e São Paulo vindo da Liga Ouro com elencos assim que equipes que normalmente a gente via subir da Liga Ouro em nenhum momento tinham condições de ter. Principalmente assim, dizendo por nomes, o São Paulo que vem com um elenco aí recheado. E a gente viu também o Minas que estava ali disputando o meio da tabela na temporada passada, agora com Tairone, Leandrinho, Alex, Davi Rosseto, Gui Deodato. Então é um campeonato ali que a gente fica difícil de dizer, mas o Rio Claro, das equipes que subiram da Liga Ouro, eu acredito que ela vai ser a que vai ficar mais embaixo da tabela. E, nossa, é bem difícil colocar em algum lugar com tantas equipes com um elenco muito parecido. Mas eu acredito que a equipe vai brigar ali por vaga no playoff, ali na parte de baixo. Tá aí, ó, o torcedor do Rio Claro, ó. Foi o Daniel que falou aí que das equipes da Liga Ouro que vão disputar o NBB agora, o Rio Claro é o mais fraco. Ele falou Pode, isso aí. pode me Não fui cobrar, eu. que fui eu. Pois é difícil mesmo, pô. E é até legal isso porque aumentou-se o número de equipes e o nível técnico parece que não caiu, né? Pelo menos é o que a gente espera que aconteça. Até
mencionando já, né, o Rio Claro dentro do elenco já, né, que a gente já falou um pouco, qual que você vê aí sendo o principal ponto forte, né, da equipe para o NBB e um ponto fraco, né, para a equipe? Os pontos fortes, pontos fracos da equipe. Olha só, isso é bem interessante. Você estava comentando do Pastor, dessa mobilidade que ele tem, ele é um ótimo jogador também na defesa, e várias vezes na temporada passada ele fez ali junto com o Douglas Nunes, isso que eu disse, dele estar na 4, o Douglas passar para 5, continuar um time bem alto, bem físico e defensivo, mas que não perdia na altura, na parte defensiva e ofensiva, e tinha ali bola de 3 com todos os jogadores. E a equipe pode repetir isso com o Pastor e Ansalone dessa vez. Se fosse para escolher um quinteto titular, um quinteto ideal para essa equipe agora, olhando assim pelo o que a equipe mostrou no Paulista e os reforços, eu iria com Sadi, Bexley, Ruiz, Ansalone e Gerson. Mas esse garrafão aí com muita troca, porque a equipe pode usar muito isso do Gerson, do Pastor e do Ansalone. E a gente tinha comentado também, quando a gente estava falando ali dos alas e dos amadores, que essa dificuldade na armação que a equipe teve no Paulista dificultou muito o trabalho dos alas, mas talvez dificulte mais ainda a parte ofensiva dos pivôs, porque ali não tem um amador um jogador que tem um bom pick and roll, como o Sadi tem. A equipe não tinha isso no Paulista. E agora a equipe vai trabalhar com um dos melhores armadores para se fazer isso, um dos maiores passadores do último NBB. Então, eu acredito que a equipe tem muita opção ofensiva, mas a equipe vai ter dificuldade na defesa, principalmente para marcar os alas. Porque apesar da equipe ter boas opções ofensivamente nas alas, eu não vejo uma equipe forte defensivamente. Não vejo o Pedro, talvez o Rui seja o melhor. Não conheço muito a defesa do Bexley também para dizer isso, mas o jogador já com 35 anos, e não vejo o Pedro também com uma defesa forte nas alas, pelo que ele apresentou no São José na última temporada. O Ruiz ali talvez seja o melhor das alas, mas também não é um jogador que se destaca pela defesa. O Ruiz é um jogador que tem uma leitura de jogo até boa, né, para interceptar passes, assim, mas ele trabalha muito melhor num coletivo ali com qualidades defensivas do que, tipo, individual, né, fazer as marcações de forma individual. É interessante mesmo, né, você falou dessa dificuldade que pode ter na defesa. O próprio Campeonato Paulista, né, já mostrou um pouco, né, essa situação com relação à linha de passe, né, essa chegada do Sadi ajuda bastante, e até porque a gente está falando do cara que foi o dono aí da segunda maior média da temporada passada do NBB. A gente vai ter que puxar o saco do Sadi aqui, né? A gente gosta do Sadi, culpa de Lucas Guanais, que não quis participar. Lucas Guanais não quis participar do podcast, vai virar uma ode ao Sadi aqui. Mas... Exatamente. Ele não veio fazer o contraponto, a gente vai aqui ficar adorando o Sadi. Pois é, e o Lucas Guanais, que inclusive falou que ia vir, ele ia vir aqui fazer, ele não iria participar do podcast contra Rio Claro, ele falou contra Rio Claro. Que isso. Pois é, contraponto, não tem contraponto, até porque o que ele vai falar mal do Sadi, pô? Não tenho o que falar, não tenho o que falar. Que homem Sadi. Que é Sadi, né? Sadi... Eu quero cravar aqui que o Sadi vai ter uma média de assistências maior na equipe de Rio Claro nesse NBB do que na temporada passada. Até porque... E vai ser o maior, o garçom do campeonato. Até porque... ele é muito bom. Até porque eu vejo uma equipe do Rio Claro com muito mais opções ofensivas do que a equipe do São José, principalmente em questão de transição, de velocidade, que é um jogo que o Sadi gosta muito, que ele tem esse estilo e ele acha muito bem os jogadores na transição, e a equipe do Rio Claro tem muito desses jogadores.
Tem aí o próprio Bexley, tem o Jefferson, o Ruiz numa bola de três na transição, Pastor, Ansalone, são jogadores que o Sadi acha muito bem ali na transição e o São José não tinha tanto dessas opções na temporada passada e esse nem era o estilo de jogo da equipe na temporada passada. Pois é, o que eu já comentava, né, nas outras edições aí dos podcasts, uma coisa é você ser o craque jogando pelo time do Flamengo, outra coisa é você ser craque jogando pelo São José, e o Sadi mostrava isso. Vai ter aí essas opções, aí, mais opções ofensivas para servir, né, os seus jogadores, sem dúvida alguma tem condições aí para ser talvez até o líder em assistências, né, da temporada. Vamos ver, né, essas apostas aí para o futuro aí, vamos ver como é que vai ser esse NBB. Chegaram muitos armadores argentinos agora para fazer essa disputa, né? Então, sim, foi arriscado o que eu disse, mas eu vou manter. Eu confirmo que você fez, o que você fez também. Eu também falo que o Sadi vai ser esse cara, até porque um outro argentino que pode. Dois argentinos, que podem ser esses jogadores que chegaram agora, o Figueiredo e o Fadiano. Você pode dizer melhor do Figueiredo, mas o Fadiano é um cara mais que tem condições mais. Ele é um cara que mais finaliza, assim, não é tão passador quanto o Sadi, em termos de dar de um alto número de assistências por jogo, né? O Figueiredo, você pode falar melhor também do Figueiredo. O Figueiredo é muito mais finalizador, igual, como você disse, o Fadiano. Várias partidas ele terminou com mais do que 20 pontos, com muitos arremessos, muita bola de fora, coisa que o Sadi nem tentava na última temporada. Inclusive, quem teve que assumir em vários jogos, inclusive jogos que o São José jogou bem nesse Campeonato Paulista, quem teve que assumir esse papel de garçom foi o Duda Machado, que terminou jogos aí com 11 assistências, 10 assistências, enquanto nesses mesmos jogos o Figueiredo tinha 2, 3. Então não é a característica mesmo. Em comparação aí com o Sadi, que é um cara que entra de terno, bandeja, entra de toalha na mão, assim, era um garçom nato, né, do basquete. Acredito que até mesmo entre os argentinos aí divide ali com o Balbi entre os principais passadores aí. Mas dando sequência aqui ao Rio Claro, que a gente ainda não terminou de falar de Rio Claro, até porque esse é o podcast sobre o Rio Claro, desses jogadores aí, desse elenco, quem que você aponta assim pro basqueteiro ficar de olho para essa temporada do Rio Claro? Um jogador que surpreenda, que pode ser um cara interessante aí pelo estilo de jogo encaixar na equipe, coisa que às vezes em outros lugares que ele jogou não rendeu tanto. Quem é que você coloca aí? Será quem que eu vou falar? Mas eu não vou falar do Sadi, não. Fica a dica aí pro torcedor de Rio Claro. Fica a dica aí pro torcedor de Rio Claro e para quem está nos ouvindo. Sadi é o grande jogador de Rio Claro, mas eu vou escolher outro, já que a gente já falou tanto dele. E, né, porque já está mais do que claro que ele vai ser um dos principais, se não o principal jogador. Mas eu queria destacar exatamente o que você disse mesmo do Pastor. Fugindo do óbvio também, né? Porque para dizer que o Sadi e o Bexley serão muito importantes, mas o Pastor eu acho que é um cara que fez um bom paulista já e tem tudo para encaixar mais ainda na equipe. Conta também o entrosamento que ele tem com o Sadi, entender como o Sadi já pensa o jogo e joga, essa opção que ele dá para a equipe de jogar com um garrafão completamente aberto e bolas de três. E ele é um jogador muito forte na defesa. Ele tem uma defesa muito boa e a gente viu aí a chegada de vários jogadores muito bons na posição 4 nesse NBB. Jogadores que não estavam no último NBB. E a posição 4, um jogador muito defensivo, com essa mobilidade também, vai ser muito importante. Eu acredito que em vezes que o Ansalone estará em quadra na posição 4, ele pode ter muita dificuldade para marcar jogadores da mesma posição,
principalmente dos principais times que têm jogadores muito móveis nessa posição. Eu me lembro que no, no segundo turno do último NBB, o Pastor marcou muito bem, por exemplo, o Lucas Dias. Ele tem uma mobilidade muito melhor do que o Ansalone para marcar um Olivinha. No Flamengo chegou agora Léo Demétrio e Leron Black. No São José tem agora o Ambrosino, que é um 4 muito móvel também nesse estilo. Então, eu acho que ele vai ser um jogador que vai ganhar muito tempo de quadra por ser esse bom jogador defensivo e será necessário. E ele vai poder também mostrar essa parte ofensiva dele que agrega muito a equipe de Rio Claro. Sem dúvida, é um jogador interessante mesmo, o Pastor. Gostei muito, né, do que ele fez na temporada passada por São José. É uma boa escolha aí de um cara para ficar de olho. Seria talvez a minha escolha também. Embora eu também goste muito do Sadi, do Gerson, um jogador que pode encaixar muito aí, né, no trabalho de pick and roll que o Sadi faz, por exemplo, pegando uns rebotes aí de arremessos longos. Então é um cara também para ficar de olho. E aí já são 3 aí, ó. Sadi, o Gerson, o Pastor, também o Enzo tendo espaço para arremessar. É um cara que mete muita bola de fora. É um jogador que, mantendo ali o foco ali na temporada como um todo, é capaz de ajudar também Rio Claro aí a chegar, né, a conquistar uma dessas vagas aí para os playoffs, que é talvez o principal objetivo da equipe na temporada. Não tem nenhuma competição internacional, né, disputando, então até mesmo contar com isso, né, com essa falta aí de uma competição internacional, para quem sabe aí tirar algumas vitórias, né, de equipes aí que possam ser as principais, né, da temporada, né? É isso aí. E a gente vê também com essa montagem do elenco do Rio Claro que a equipe tem a capacidade de colocar um estilo de jogo, tanto de uma equipe veloz, de transição e intensa, quanto um jogo cadenciado, um jogo mais 5 contra 5 na meia quadra, tranquilo. A equipe pode ter aí em quadra Sadi, Bexley e Jefferson, com o Gerson e Ansalone, uma equipe rápida de transição, mas também ela pode ter uma equipe mais cadenciada, que vem com Sadi também, que não pode sair do time, o Pedro, o Enzo. Então a equipe tem essa troca, essa capacidade de mudar o estilo durante o jogo, de acordo com o que o jogo está pedindo, que algumas equipes aí do NBB não tem essa opção. O São José, por exemplo, vai jogar essa temporada com um jogo intenso, bola de 3 e velocidade. A equipe não vai conseguir fazer outra coisa além disso. O Rio Claro consegue tanto fazer isso junto, acompanhar esse estilo de jogo, ou cadenciar a partida, colocar jogadores que trabalham mais. Eu acho isso uma virtude muito boa numa equipe. E aí vai depender aí do trabalho, né, do Fernando Pena em sua primeira experiência aí como treinador. Já teve aí o Campeonato Paulista disputado. Como é que você viu o Fernando Pena no Campeonato Paulista, né, como técnico da equipe de Rio Claro, e prevendo aí, né, um desenvolvimento dele aí já para esse NBB, é claro, mas também pensando mais para frente aí, onde você acha aí que o Fernando Pena pode chegar, né, como treinador? Primeiro dizer que a escolha do Fernando Pena para esse projeto agora no Paulista NBB, eu acho que foi uma escolha muito acertada da diretoria. Porque, inclusive, deixar esse recado para a torcida de Rio Claro que está aí nos ouvindo, que eu acho muito importante para uma primeira temporada, uma temporada de volta à elite, que a torcida precisa ter paciência. Não vai ser a super equipe que a torcida já viu, vai ser um investimento menor, um elenco mais curto, provável que não faça grandes jogos, mas a torcida tem que, digamos assim, se doar nessa primeira temporada pelo projeto,
para que aí nas próximas temporadas o projeto possa se desenvolver. E a escolha do Fernando Pena para fazer isso foi muito boa, porque eu gosto muito quando se dá oportunidades para técnicos novos que vêm com, com uma boa bagagem do basquete, mas que venham também trazer ideias novas. E Rio Claro une isso à figura do Fernando Pena, que já tem uma certa identificação na cidade, né? E isso é importante para trazer exatamente essa confiança da equipe, da torcida, que quando a equipe tiver uma sequência de derrotas, a torcida vai estar ali entendendo que é um projeto que está voltando agora, é o Fernando Pena que está ali comandando, e eu achei muito acertada essa escolha do Fernando Pena comandar esse projeto. Como eu disse, eu gosto muito de quando novos técnicos têm oportunidade. A gente está vendo muito isso no NBB atualmente, e as equipes que estão fazendo isso estão tendo êxito, né? A gente vê aí Léo Figueiró, César Guidetti e muitos outros que estão aí na sua primeira oportunidade com a equipe profissional no NBB e estão fazendo grandes trabalhos, e já fizeram grandes trabalhos. Então, eu acho isso muito bom, muito importante. Torço para Fernando Pena na equipe de Rio Claro e acho que ele foi a escolha certa e pode desenvolver aí um grande trabalho a longo tempo, a longo prazo. Uhum. E até, você mesmo falou não foi um investimento tão alto como de outras equipes dessa temporada, mas deu ainda, né, para montar uma equipe interessante. É claro que pelo tanto que foi investido, por exemplo, por Franca, por Flamengo, os times de lá estão bem mais fortes, né, com atletas aí de nível muito bom, né, acima do Rio Claro, mas apesar dessas dificuldades, tem esse aqui na equipe de Rio Claro um time bom, né, um time que tem suas características aí positivas que podem ajudar aí na equipe a cumprir o seu objetivo inicial, né, que apesar de ter essa história aí no basquete, é um reinício, né, uma coisa que o torcedor tem que ficar muito na cabeça, né, que é um reinício de projeto, e assim como um começo, né, tem essas fases aí, né, de subindo degraus. Rio Claro, anteriormente no projeto, antes, né, de ser encerrado ali em 2016, não tinha, claro, alcançado, né, o mais alto degrau do basquete, mas conseguiu ali manter durante um bom tempo ali um time competitivo durante algumas temporadas, né, em nível nacional, né, e já é um projeto, um objetivo inicial para esse projeto que se reinicia, né? É isso aí. O primeiro objetivo a longo prazo é esse, chegar bem e se manter. E aí planejar o crescimento. A equipe começa nessa primeira temporada de volta, e voltar sempre é mais difícil do que começar. A equipe começa bem, com bom elenco, com boa montagem, com a torcida comprando porque ama também o basquete e o basquete na cidade, né? Mas gostando de como está sendo montado esse projeto para a volta. E aí mais para frente vai ter aí é bem provável que tenha, até porque se for obrigatório, né, a categoria de base, né, para ter aí jogadores formados pelo Rio Claro, uma coisa que, por exemplo, nessa equipe a gente não vê, né, jogadores vindo de base, todo vindo de fora. Tem essa questão também, né, para o decorrer dos próximos NBBs. Aqui já chegando na rodada final de comentários, Daniel, gostaria que você desse aí seu destaque final, né, para esse podcast, também para o que você espera do NBB. Cara, eu espero muito desse NBB, espero uma cobertura aí muito boa da minha parte, de vocês também. Vocês estão fazendo o melhor pré-NBB que eu já vi, eu disse isso pro Guanais, é o melhor Obrigado. pré-NBB que eu já vi. Muito bom, um conteúdo sensacional de todas as equipes, de muito mais do que todas as equipes também. Aí a galera especialista, digamos assim, especializada, trazendo coisas que nem a gente sabe, quanto mais a galera que
só está acompanhando aí o basquete, começando a acompanhar ou acompanhando de longe. Então eu espero um ótimo NBB na parte de cobertura, um ótimo NBB agora com essa novidade de todos os jogos transmitidos. Isso vai ser muito bom, tanto para a gente, né, que quer assistir a maior parte dos jogos, quanto para a exposição do basquete e o NBB mais equilibrado que nós já vimos. Eu acho que isso vai ser muito bom. E só fazendo um comentário do que você disse de que as equipes vão ter que ter a base, com essa notícia de que todas as equipes do NBB terão que ter bases aí em alguns anos, e também a volta da LDB, se não me engano, está pintando isso aí também para sub-22 e não sub-20, é muito bom já para o desenvolvimento, né, de novos talentos. A LDB já tem um bom papel nisso e vai crescer mais ainda. A gente vê aí que o Rio Claro pode ter isso nas próximas temporadas e é muito bom para desenvolver exatamente porque jovens e crianças estão indo ver o time lá no ginásio e começam a se inspirar e ter a preparação de base para integrar essa passagem de se inspirar em jogador no time da cidade para o treinamento e a tentativa de se tornar jogador é muito importante. A gente vê que equipes aí que estão na LDB e têm suas divisões de base conseguem ter um elenco muito maior pro NBB, para a temporada. O São José mesmo que tem muita dificuldade financeira nessa temporada, um elenco mais curto, está tendo aí, aproveitando dois jovens da base muito bem, que é o armador Eugênio e o pivô Sérgio, o Sérgio que fez para mim foi a revelação do Paulista. Então, é o auge do basquete, né? E só crescendo, para mim, vai ser a melhor temporada e aí são as melhores expectativas. Legal, muito bom. Já para encerrar, né, o nosso podcast, tá aí as suas redes sociais, onde a gente pode te encontrar, Daniel? Por favor, sigam lá o @comentaristaNBB no Instagram e no Twitter. A gente está lá comentando sobre todos os times e tudo do basquete nacional. Grande comentarista NBB. Mais uma vez, é sempre uma honra ter você por aqui e até a próxima. Muito obrigado aí pelo convite para fazer essa participação. Me sinto honrado de fazer, como eu disse, parte da melhor cobertura para NBB que eu já vi. Me sinto honrado mesmo de fazer parte. Muito obrigado pelo convite e até mais. Beleza, depois a gente paga aquela coisa lá. Valeu, cara. A você aí que nos ouve, ficam nossos tradicionais recadinhos para você ir ao ginásio, acompanhar a sua equipe. Você, torcedor do Rio Claro, nem dá para pedir tanto, né? Porque está sempre lotado o Filipão, mas vá lá, prestigie a sua equipe. Em bando somos mais fortes, já diria o slogan da equipe nessa temporada. Você também pode acompanhar, né, a mídia independente, mídia alternativa do basquete nacional, sempre trazendo os melhores conteúdos para você, e seguir as nossas redes sociais aí no Facebook, Twitter e Instagram. No YouTube também dê o seu like, curta a gente, siga nosso canal no YouTube. Estamos também no Spotify, nas 1001 plataformas de streaming, streaming é o da Zona, as plataformas de podcasts. Você pode nos ouvir por lá, em qualquer lugar. Na próxima edição vai ter o Mogi das Cruzes, claro. Você já deve ter percebido que a nossa escolha aí por serem por ordem alfabética, né, os podcasts acabou miando, né? O Mogi das Cruzes tivemos um pequeno contratempo, mas já colocamos aí na sequência do podcast do Rio Claro. Você está nos ouvindo diariamente aqui. Esse é o dia 5, acredito, não sei, vai que muda as coisas no meio do caminho, mas aí no dia seguinte a gente vai ter o podcast sobre o Mogi das Cruzes. Então fica aí um grande abraço a todos